Fala, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, hoje, 11 de outubro de 2025, um sábado abençoado, a qual Deus, fez para que eu e você estivéssemos aqui, estivéssemos na cena, glória a Deus por isso. Toda honra, toda glória seja sempre dada a Ele. Nessa oportunidade, eu quero estar aqui compartilhando uma palavra a qual o Senhor colocou no meu coração ontem, tomando um café da manhã com o meu filho mais novo. Deus é tremendo, meus irmãos? Tem hora que a gente não entende nada e aí Deus vem de lá como se fosse uma flecha que a gente não espera de onde vem e atinge a gente de tal maneira que deixa a gente, estagnado, parado, sem reação. E foi o que aconteceu ontem. Pela misericórdia do Senhor, sempre pela misericórdia dele, aleluias. E Deus falou comigo ontem poderosamente acerca de uma palavra a qual respeito muito aos pastores, a qual eu já fui pastoreado e já pregou essa palavra da maneira como já foi pregada e é pregada por aí, que é o livro de 1 Samuel, que fala a história da Ana. Falando da história da Ana, os irmãos já, com certeza, já conseguem conjecturar mais ou menos uma história que é muito pregada. De fato, Ana foi uma mulher que foi humilhada pela Penina, a história que a gente conhece. A Penina, a gente até repreende, a gente ora pedindo que Deus repreenda a Penina nos casamentos. Mas quando a gente vai pegar o profundo dessa palavra, a gente entende que tem muito mais coisas envolvidas do que simplesmente uma mulher que era estéril, simplesmente de uma mulher que era humilhada. Vai muito mais além. Deus ontem falou comigo poderosamente, conversando com a minha esposa depois. Deus foi abrindo mais ainda a nossa linha de entendimento, raciocínio, foi dando visão, foi revelando coisas que com certeza eu tenho a plena certeza que foram diretas do altar do Senhor. E eu creio que essa palavra, irmãos, é uma palavra que vai mudar tanto a sua vida como mudou a minha. Hoje eu já enxergo diferente, porque quando Deus ele nos revela algo, nos mostra algo, não é para nós permanecermos da mesma maneira, não. É para nós avançarmos em evolução, é para nós avançarmos em novos pensamentos, novas atitudes, novas ações, para que o nome dele seja cada vez mais glorificado e exaltado. E eu não vou tomar muito tempo para que o vídeo não fique muito longo. Vou começar a partir do versículo 9 aqui. Não vou ler todos os capítulos, mas vou resumir a história. Eu acredito que você, em alguma vez na sua vida, já deve ter ouvido a história de Ana, a mulher que era estéril, que pediu um filho a Deus. Deus atendeu, tudo dentro do propósito. Deus atendeu. Daqui a pouco você vai entender isso. Deus dá o Samuel a ela. O Samuel torna-se o juiz ali, e o homem que passou a sacrificar pelo povo. E aí a gente vai vendo um monte de coisas acontecendo através da vida desse Samuel, e vocês vão entender daqui a pouco. Vamos lá. Capítulo 1 de Samuel, 1 Samuel, versículo 9 em diante.
Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, aleluias, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem. Ela é específica quando ela pede um filho homem. Ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando entrarás tu embriagadas? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Glória a Deus, aleluias. Tem gente que às vezes não entende o processo, meu Deus, e vai se confundir, vai achar que a gente está fazendo as coisas da maneira errada, como Eli achou que ela estava, e não vai ser diferente na minha e na tua vida. Vai ter pessoas que vai ficar confusas, não vai entender nada, já não estão entendendo nada, e isso faz parte do propósito, porque é no secreto que a promessa é gerada, meus irmãos. É entre você e Deus que a promessa é gerada. Não precisa ciclano, fulano, betano tá sabendo de nada, não. É você e Deus, o particular, entre você e Deus, porque é Ele quem honra, é Ele que faz a promessa ser gerada. Existe um ciclo, irmãos, existe um ciclo, e foi isso que Deus me revelou através dessa passagem. Com todo respeito à história que já existe acerca de que Ana foi de fato uma mulher humilhada pela Penina, porque a Penina gerava e a Ana não. Mas Deus ontem me revelou uma palavra profunda acerca de renúncia, meu Deus. E Ana é o símbolo de renúncia, a qual eu e você tem que tomar como exemplo. Aqui neste vídeo, nesta passagem, Ana é a pessoa, é o personagem a qual eu e você tem que se espelhar em relação à renúncia. Meus amados, ontem eu tomando café com meu filho, Deus, Ele me fez entender que tem coisas que Ele nos pede, tem coisas que vamos ter que dar ao Senhor, para que o propósito dele seja feito, meus irmãos. E aí é que está o ápice da adoração, porque Deus, quando pede, Ele não nos pede a sobra, Ele nos pede aquilo que custa, aquilo que é tudo para nós. E aí é que entra o ápice da adoração, porque a adoração é isso, é tudo. Existe um louvor na harpa cristã, 578, e o refrão do louvor diz: quando tudo perante o Senhor estiver, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo perante o Senhor estiver, só então hás de ver que o Senhor tem poder.
O ápice da adoração não é o que sobra, é o que custa, é o que é tudo. Aleluias. E Ana é o símbolo da renúncia, é o símbolo do que a gente tem que aprender em relação quando nós nos manifestamos pedindo, orando, querendo que Deus faça algo nas nossas vidas. E Ana é o exemplo disso. Observe que quando ela faz o voto, ela diz: me dá um filho homem. Ela é específica e nós temos que ser específicos. Tem gente que diz: Senhor, faça isso por mim, mas não especifica. E o Senhor, Ele é detalhista, meus irmãos. O Senhor é detalhista. Eu vou contar um testemunho aqui daqui a pouco, mais na frente, para vocês entenderem que o Senhor é especialista. Seja específico, seja específica naquilo que você está colocando diante do Senhor, para que Ele venha contemplar o seu pedido, assim como Ele fez na vida da Ana. E essa passagem é forte, irmãos. Repare que Ana, ela chega diante do altar do Senhor, faz o voto: me dá um filho homem, a qual vai te servir, a qual eu vou dar ao Senhor para que todo dia te sirva, navalha não vai passar em sua cabeça. Ela faz um voto, meus irmãos. E Deus me fez, quando eu peguei a palavra do Senhor, o Senhor me fez, Ele me lembrou Ana, tomando um café com meu filho. Ana entregou Samuel. Ana deu tudo o que custava para ela. E eu comecei a ler a palavra. E quando eu li a passagem, no versículo 24 do primeiro livro, o primeiro capítulo, que ele diz assim, e havendo um desmamado, tomou o menino juntamente com os 3 bezerros, uma efa de farinha e um odre de vinho, e levou-a à casa do Senhor em Siló, sendo o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli, e disse ela: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali o Senhor. Meus amados, talvez nós homens, a gente não consiga entender o que Deus me fez enxergar. Irmãos, parece que Deus me arrebatou para este dia aqui. Quando eu li essa palavra aqui, eu comecei a chorar. Eu me vi lá, uma mãe entregando o único filho, a qual dentro de um monte de tempo ela não poderia gerar, a qual ela era humilhada dia e noite por não ter filhos. E no dia que Deus abençoa a madre dela, ela gera um filho por conta de um voto que ela fez, renúncia. Ela entrega ao Senhor, e Deus me fez enxergar isso, parecendo como se eu estivesse vendo ela entregando o menino ali. E meus amados, para uma mãe entregar o seu filho, e o escritor ainda é bem enfático, que ele diz: sendo ainda muito criança, ou seja, não tenho como dizer porque a Bíblia não diz, mas vamos imaginar 3, 4 anos de idade, 5 anos de idade, viveu pouquíssimo tempo com a sua mãe, e ela tem que entregar, meus amados. Isso é de partir o coração, meus irmãos. Isso é de partir o coração. E a Bíblia vai dizer que depois que ela entrega, existia um sacrifício anual que todos tinham que ir para poder sacrificar aquilo que Cristo cumpriu em uma única só vez naquela cruz. O sacrifício ao qual eu e você, se Cristo não morresse naquela cruz, estaríamos fazendo até hoje. Ele foi esse sacrifício único, vivo, perfeito. Aleluias. E os homens tinham que ir
todo ano fazer esse sacrifício, e era a oportunidade que ela tinha com o menino Samuel. E eu fico imaginando, Deus me fez enxergar também este encontro. Samuel talvez falando: minha mãe, por que eu estou aqui, minha mãe? Por que eu não posso ir com vocês? Por que eu não posso ir com vocês, minha mãe? E o coração dela partido: meu filho, você não está entendendo nada agora, mas daqui a pouco você vai entender. E a dúvida, talvez dentro até do coração dela, talvez ela possa ter orado: Deus, faz um milagre acontecer na vida do Samuel, Deus. Porque não tinha acontecido nada ainda. E é assim mesmo, irmãos. É assim mesmo. A promessa, meus irmãos, escute isso aqui com bastante cuidado e guarde isso no seu coração. A promessa, ela não entende o processo até Deus não falar. A partir do momento que Deus fala, que Deus faz ser conhecido, Deus faz a pessoa conhecer Ele, aí a promessa começa a fazer sentido. Eu vou te dizer isso para vocês entenderem. Vou usar minha vida como exemplo. E talvez você também já, que vive a promessa, você já entendeu o que eu quero falar. Eu recebi uma promessa há mais de 20 anos atrás. Estava em um culto de segunda-feira, em um projeto que existe até hoje na igreja a qual eu fazia parte, até os confins da terra. E um culto de segunda-feira, nunca me esqueço, um pregador que veio de lá do Rio de Janeiro, a qual Deus tinha transformado a vida dele. Antigamente ele era envolvido com o tráfico do Rio, era homossexual, e Deus transformou a vida deste homem de tal maneira, a qual fez com que ele viajasse quase o Brasil e fora do mundo, fora do mundo, me perdoe, fora do Brasil, para poder falar do seu testemunho acerca do que Deus tinha feito na vida dele. E Deus passou a usar o homem, e o homem lá no fundo da igreja se levanta e diz: você aí de camisa vermelha, você aí mesmo de camisa vermelha, Deus está mandando te dizer que Ele vai te usar muito através da palavra dEle. Ele está mandando te dizer que através da palavra dEle você vai alcançar muitas almas para Ele. Aleluias. Toda honra e toda glória seja sempre dada ao Senhor. E talvez eu, com meus 15, 16 anos, mais ou menos, não entendi muito bem. Alguns colegas que estavam no meu lado, que já eram mais maduros na fé, começaram a glorificar: aleluias, glória a Deus. E eu, sem entender muita coisa, recebi aquela palavra e depois fiquei me perguntando em casa: como é que vai ser isso? Como é que Deus vai fazer isso? Como Deus vai fazer isso? Devido ao cenário ao qual eu vivia, devido à vida a qual me foi proporcionada. Eu sou filho de mãe solo, não tive um pai no meu lado. Fui espancado, meus amigos. Não tenho raiva de nenhum, já perdoei todos em nome de Jesus. Mas apanhava feito malavé de meus tios. E apanhava por coisas simples, só por estar querendo brincar. Era motivo de eu apanhar, era isso aí minha vida. Minha vida foi marcada por isso. Espancamento. Eu não estou morto porque Deus ele teve misericórdia da minha vida, meus irmãos. Porque teve uma vez que um desses tios, ele me amarrou, não quero falar nomes aqui, mas ele me amarrou com corrente em uma mesa que tinha na cozinha, me amarrou. Isso aqui é coisas passadas. Ele me amarrou nessa mesa com uma corrente de ferro. E só para vocês entenderem como é que Deus ele trabalha esse testemunho aqui. Não é para poder denunciar nada, porque perdão já foram liberados. E até então não estou citando o nome de ninguém. Mas ele me amarrou na mesa com essa corrente. E
Eu com aquela vontade de querer brincar, era gude na minha época, peão, né? Arraia. Eu com minha vontade de brincar, os colegas tudo em um lago que tinha. E aconteceu que eu, com aquela ânsia, né? Você vê que a ânsia que a gente tem, eu levantei, consegui levantar a mesa. E eu fui pra rua com a corrente no pé, porque ele tinha colocado um cadeado na parte do meu pé. E tinha colocado um outro cadeado com uma parte, né? Na mesa, no pé da mesa. Mas eu consegui levantar. Aí fui pra rua com a corrente, nem ligava, era criança, não tinha noção de nada. E aí tava jogando gude, tão distraído, jogando gude, distraído. Aí aquele estampa descendo a ladeira, esse tio que tinha feito isso. E quando eu avistei ele, eu pra casa. Talvez ele tenha se sentido, não sei, em perigo por conta de ter feito aquilo e as pessoas terem visto. Eu só sei que esse homem chegou em casa com ódio, meus irmãos, com ódio terrível, e pegou o fio, sabe, de fio, e eu nunca me esqueço. Perdoei, mas tem coisas que ficam, né, marcadas, e xalap, e tome de fiozada. E teve uma hora que eu era magrinho, era fininho. Teve uma hora que ele me pegou pelo pé, jogou no teto, eu bati no teto e desci desmaiado. E aí ele me jogou debaixo do chuveiro pra eu acordar, e eu meio grogue. Rapaz, foi... E eu ficava perguntando a Deus, depois dessa promessa. Rapaz, é duro falar disso, mas graças a Deus, Deus ele faz coisas impossíveis acontecer. Eu tive que fazer terapia e tudo por conta disso. Fiz terapia, até com um pastor da igreja a qual eu congrego, fiz terapia. Falei acerca dessas coisas e algumas coisas foram ensinadas através de estratégias para a gente conseguir, né, controlar e dominar a nossa mente, porque é nós que temos que dominar a nossa mente, não ela nos dominar. E para honra e glória do Senhor, através de oração, através de conversar, converse, meus irmãos, chegue para alguém, marque, faça terapia se preciso for, sabe? Procure ajuda de profissional, se você já sofreu algo na sua vida e isso é peso na sua vida, procure ajuda, não fique com isso presidente de você não. Eu estou contando isso para que vocês venham entender o cenário a qual eu não entendi. Eu fiquei sem entender como é que Deus vai fazer isso. Eu não entendia muito bem como é que Deus vai fazer isso. Como é que Deus vai fazer isso? E aí as coisas foram acontecendo, eu fui me introduzindo mais na igreja, vivendo uma vida ainda secular, indo para a igreja, até um dia que eu me batizei, pela misericórdia do Senhor. Eu me batizei, comecei a frequentar a igreja com bastante intensidade, fazer parte dos grupos de evangelismo, procurando sempre estar introduzido, e ali eu fui aprendendo. Deus já estava, irmãos, lapidando. Deus já estava lapidando. E ali eu fui aprendendo acerca de quem era Deus, o que Ele poderia fazer. E eu comecei a buscar experiências próprias, não mais faladas, não mais vistas, mas querendo viver, e fui orando. E eu abri uma campanha, nunca me esqueço, abri uma campanha de oração e jejum para que Deus viesse repreender todo o mal que havia dentro da casa da minha mãe. E aí primeiro, em um culto de poder, a qual tinha numa rua depois onde minha mãe mora, onde eu morava, na casa da irmã Marisa, nunca me esqueço. Tinha um culto toda, se eu não me engano, era terça-feira de tarde, culto de poder, e Deus se manifestava de maneira terrível, tremenda. E Deus usa a irmã que estava ali na frente do trabalho, e
diz: o Senhor está colocando 2 bolas de fogo nas tuas mãos. Abra as suas mãos, eu abri as minhas mãos. Isso aqui é para quem tem fé e quem vive no mistério. Não é todo mundo que acredita nisso não. Mas é verdade, viu, irmão? Essas coisas são reais. As coisas acontecem lá no espiritual para depois vir aqui. E essa irmã chega, abre as suas mãos. Deus está colocando 2 bolas de fogo nas tuas mãos. E quando tu chegar na porta da tua casa, tu vai jogar elas. E essas bolas de fogo que vai representar a glória do Senhor, a presença, a unção do Senhor, vai despedaçar todo o jugo que existe dentro da tua casa. Porque foi feito obras com sangue humano para que nenhum das suas famílias, nenhum dos seus familiares vá para frente, que vivam sempre na miséria, que não consigam prosperar. E Deus está quebrando isso hoje através da sua vida. Aí abri a mão e senti aquele poder que só quem é do mistério sabe o que eu estou falando. Oh, glória! E quando eu cheguei na porta da minha casa, assim eu fiz. E aí eu abri uma campanha de jejum, oração. Irmãos, em uma madrugada a qual eu estava orando, o Senhor vai lá e me revela. Me faz ver com meus olhos, eu acordado, e o Senhor me fez ver. Eu tinha acabado de escutar, era DVD na época, você botava o CDzinho, não sei se alguém mais novo está me ouvindo agora dessa geração, né? Mas DVD era um aparelho que você colocava tipo um CD, né? E aí transmitia TV ali, via RCA, o cabo RCA, é coisa de coroa. E aí, após assistir uma pregação de Marcos Feliciano, na época que o homem, rapaz, não é que ele não seja agora, mas ele está muito light hoje. Mas na época que eu assisti, eu estou falando de coisas de 20 anos atrás, era um homem cheio de autoridade, o homem era fervoroso, o homem, rapaz, pega uma pregação dele de 20 anos atrás e peguem uma de hoje que vocês vão entender o que eu estou falando. Não estou dizendo que ele não é crente, né? Mas a gente vê uma certa diferença, né? Mas aprove a Deus e que Deus seja com o Marcos, né? Em nome de Jesus. E após assistir essa pregação, meus irmãos, eu fui, orei e deitei para dormir. E na minha oração eu tinha pedido: Deus, repreende os demônios, repreende todo o mal, depois de ter lançado as bolas de fogo na casa da minha mãe. Repreende, Senhor, repreende todo o mal. Vai. E aquela unção descendo na oração. E quando eu deito para dormir, eu dormia na sala. É bom ressaltar que eu dormia na sala, por conta de que hoje eu tenho 5 irmãos. Minha mãe tem 6 filhos, eu sou o primogênito. E nessa época, eu acho que tinha 4, se eu não me engano. Já tinha 4, era 4? Tinha 4. Tinha eu, a minha irmã, o meu irmão, o terceiro, e o outro que era bebezinho, tinha acabado de nascer. Tinha 4. E aí eu tive que dormir na sala, para poder dar, que a casa é um pouco pequena, isso é normal. E com olhos abertos, Deus me fez contemplar uma carroça de demônios saindo do corredor que dá acesso à cozinha e os quartos. Me fez contemplar uma carroça de demônios saindo, meus irmãos. E eu nunca me esqueço, tinha um demônio pequenininho, feio que só a peste, o bicho era feio, pequeno, no fundo da carroça, foi o último que veio, no fundo da carroça saindo, e ele olhou para mim com um olhar de medo, apavorado, parecendo que estava correndo de alguém, com certeza. Era bola de fogo em ação, era unção, era a presença do Senhor. E apavorado, com um olhar de medo, saiu. E aí eu acordei, despertei, e aí comecei a orar e comecei a ter experiências com Deus. Comecei a ter experiências reais com Deus. E fui. E hoje eu entendo, já tomei muito tempo falando sobre a questão, dando exemplo, mas hoje eu entendo, e
vocês passarem a entender agora que nós só passamos a compreender a promessa quando Deus se manifesta, quando Deus fala, quando Deus responde. Aí passamos a entender. E aí, irmãos, talvez o Samuel, a Ana, a Bíblia não fala, mas quando a gente vai pegar pelo lado humano, a gente tem sentimentos. Uma mãe tem sentimentos. Qual é a mãe que quer ficar longe do teu filho? Eu tenho 2 filhos. E quando minha esposa sai para trabalhar e quando volta, ela volta com aquela, tá com saudade, meu bebê. Pega os meninos, abraça e eu vejo. E isso me dá mais certeza de que não era diferente na vida de Ana, meus irmãos. Mas, entenda uma coisa. Existe um ciclo. Aqui existem 2 personagens, correto? Ana e o Samuel. E eles 2 são usados como exemplo para que a gente venha viver tudo isso dentro de nós, em um só coração. Dentro de nós. E a promessa, ela é sempre gerada no secreto. É através da renúncia. E isso Deus pede de nós. Agora, pegando o exemplo de Ana e o exemplo de Samuel e colocando nas nossas vidas. A gente, muitas das vezes, quando estamos ali num processo de esterilidade, a qual nós não geramos, nós somos humilhados. Aí é só mais um no meio da multidão. Aí, é Neilton, rapaz. É Neilton. É Maria, é João, é Pedro, é Vitor, é Henrique, Não é assim? A gente é taxado como pessoas que não geram. Nós estamos ali, ó, no secreto. Ana, ela simboliza a dor. Ela simboliza o choro. Ela simboliza a esterilidade. Ela simboliza até nós fazermos o voto e Deus responder. Ana simboliza tudo isso, meu Deus. E a partir do momento que nós geramos, aleluias, o Samuel interiormente eu já falando, a gente não vai entender ainda. A gente não vai entender ainda. Mas quando Deus se manifesta, Samuel, a gente passa a entender o que Deus tem para mim e para a sua vida. Foi isso que Deus me mostrou ontem. Que nós temos que pegar esses 2 personagens e introduzir dentro de nós. Introduzir dentro de nós. Deixa quem quiser falar, que continue falando, dizendo que você não vai ser nada, dizendo que você é só mais um no meio da multidão, dizendo que você talvez até diga é um fracassado, que não vai para lugar nenhum, mas só você e Deus sabem as lágrimas que você derrama no quarto quando está orando. As pessoas não entendem nada, como ali te diz, você tá maluca? Tá maluca? Tá maluco? Vai ficar o tempo todo aí? Ninguém entende nada. Até o Samuel se manifestar. Aleluias. E quando o Samuel se manifesta, a promessa, ela passa a ser agora instrumento. Instrumento do altar, instrumento de voz do Senhor para com os homens, para com a terra, para com todos aqueles a qual o Senhor te direcionar, me direcionar. É assim, irmãos. Talvez você até pensou que não ia sair disso, que você ia continuar nesse mesmo processo aí. Mas eu estou sendo usado por Deus para vir aqui te dizer, com certeza, tudo que Deus coloca no meu coração, quando eu estou no meu particular com Ele para poder falar acerca da palavra dEle, pode ter certeza, é porque Ele quer falar com alguém, começando por mim. Ele quer falar com alguém aí nesse... É você que está aí no outro lado, Ele quer falar com você.
Talvez já te chamaram de louco, embriagado. Ah, você vai ficar o tempo todo aí? Você vai ficar o tempo todo aí? Você ora tanto e nada acontece, rapaz. Talvez você já deve ter ouvido isso ou coisas piores que não convém estar falando aqui. Mas, meu amigo, Deus é o Deus. Isso aqui foi minha esposa que falou. Minha esposa prega mais do que eu, pela misericórdia e para a honra e glória do Senhor. Deus é o Deus. Deus é o Deus que enxerga além, meus irmãos. Enxerga além. E quando Ele está vendo que quem está na cena, está andando por caminhos que está desonrando, que não está dando valor ao altar, Ele já está preparando o outro para poder subir no palco e tomar o lugar. E isso eu não estou querendo incitar que você tem que ser melhor do que seu irmão, não, irmãos. Está na Bíblia. Ofni e Finéias, os dois filhos. A casa de Eli era o centro, era quem estava no altar, era quem estava na cena. Mas os homens começaram a abominar, a desonrar a palavra do Senhor. E o Senhor, vendo isso, o Senhor gera Ana, faz Ana gerar uma mulher estéril. E aí é que deixa a promessa mais forte. Porque ele não pega uma mulher que já gerava, ele pega uma mulher que não gerava para mostrar que é ele que está fazendo, que é ele que é soberano, que é ele que tem o poder, aleluias. E faz Ana gerar o Samuel, que vai entrar na cena, no lugar daqueles que desonraram a palavra do Senhor. Aleluias. E é o que vai acontecer, irmãos. Se eu e você permanecer na nossa fidelidade. Espere mais um pouquinho, meus irmãos. Espere mais um pouquinho. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Ele vai fazer a promessa virar instrumento. Existe um ciclo, irmãos. Renúncia. Renúncia. O momento da renúncia é um momento de dor, é um momento de choro, é um momento de humilhação. Aí essa renúncia ela vai gerar um propósito. O propósito, ele requer posicionamento. Porque você tem que mostrar para o que você veio. E de conformidade que o propósito ele amadurece, ele gera a promessa. A promessa agora tem que ter paciência, aleluias. Isso aqui é forte. A promessa ela requer paciência. E quando você tem a paciência, ela amadurece, ela vira instrumento. E o instrumento agora tem que obedecer a tudo quanto Deus mandar, porque você agora faz parte do altar. Você é boca de Deus, meus irmãos. Até Jesus voltar é nessa pegada aí, ó. É nesse naipe. Não pode ser menos não. Ó, sempre para cima agora. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, viu? Que Deus em Cristo abençoe sua vida e que você pegue essa palavra e não deixe ela entrar por aqui e sair por aqui não. Aprenda de Deus o que Ele tem para você, meus irmãos. Assim como eu tenho procurado entender e aprender e estou buscando e fazendo aquilo que Deus tem me direcionado, assim seja também na sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia.